Olá, acadêmicos, tudo bem? Na aula de hoje, veremos uma das formas de elaboração de texto mais usadas no meio acadêmico, a paráfrase. A paráfrase consiste, basicamente, em adequar o raciocínio de outros autores à linguagem do pesquisador no corpo do texto de sua pesquisa. Quando se escreve um trabalho acadêmico, costuma-se consultar algumas obras de diferentes autores e delas retirar ideias ou conceitos que sejam pertinentes ao que o pesquisador quer atingir. Para que se evite a todo instante realizar citações diretas de determinado autor, usa-se o recurso da paráfrase. Acompanhe no slide. A paráfrase é um texto que procura tornar mais claro e objetivo aquilo que se disse em outro texto. Portanto, é sempre a reescritura de um texto já existente, uma espécie de tradução dentro da própria língua. Para que uma paráfrase seja adequada, é preciso que a leitura do texto original seja feita de forma bastante atenta e cuidadosa, para que na hora da reescrita do texto seja fiel e não omita ou acrescente informações. Seguem algumas regras básicas para que a paráfrase se faça de forma adequada. Utilizar a mesma ordem de ideias que aparece no texto original. Não omitir nenhuma informação essencial. Não fazer qualquer comentário acerca do que se diz no texto original. Utilizar construções que não sejam uma simples repetição daquelas que estão no original e, sempre que possível, um vocabulário também diferente. Como visto no slide, qualquer trecho que demonstre cópia do texto original pode ser considerado plágio. Uma dica valiosa na hora de fazer uma paráfrase é ter sempre um dicionário à mão. Ele será útil para substituir palavras e expressões. Outras características importantes da paráfrase são a intertextualidade, pois, para que esta exista, é necessária a ligação com outro texto, que serve como alusão para a produção de novo conteúdo. Essa relação pode ser feita pelo autor de forma que não modifique o sentido de nenhum dos textos citados. A paráfrase é ainda considerada um mecanismo que ajuda a clarificar alguns textos, pois ajuda a explicá-los com termos e expressões que sejam mais simples de compreender, uma vez que a ideia central do conteúdo sempre é mantida. No campo linguístico, a paráfrase pode significar um modo diferente de transmitir determinada mensagem que já foi dita anteriormente, alterando apenas algumas palavras por seus sinônimos, por exemplo. Quando se diz que alguém parafraseou a obra de outro autor, significa que a apresentou com as suas próprias palavras, mas mantendo a ideia e o sentido original da mesma. Nesse sentido, parafrasear ainda pode significar a nova abordagem, interpretação ou explicação que é dada a um conteúdo antigo, livro, narrativa, poema e etc. Seguem algumas dicas valiosas que serão úteis na elaboração de uma boa paráfrase. Sempre mencione a fonte, mesmo que não seja uma citação direta ou explícita. Ainda assim, a paráfrase deve citar a quem pertence o raciocínio original. Acadêmicos, a forma de atribuir referência é a mesma da citação direta, e esse outro recurso pode inclusive ser utilizado no meio do trecho parafraseado. Vejamos mais alguns pontos significativos. Comece por um fichamento. Não existe uma regra que determine de que forma os conteúdos devem ser citados. A escolha fica a critério de quem está escrevendo, mas a melhor forma de decidir essas questões é conhecer bem os textos que estão sendo citados, como já foi falado anteriormente. Um ótimo recurso para isso são fichamentos, que consistem em destacar passagens relevantes dos textos lidos com um acréscimo de comentários que coloquem esse conteúdo em diálogo com as suas questões. Assim, ao produzir o texto final, fica mais fácil transcrever o raciocínio de outros autores, com suas próprias palavras, já apresentando suas contribuições. Paráfrase não é plágio. Parafrasear é colocar com as suas palavras o raciocínio de terceiros. Logo, se a maior parte do trecho parafraseado consistir na cópia das palavras do autor original, trata-se de plágio e não de paráfrase. Assim sendo, quando houver dificuldade em adequar uma paráfrase ao seu próprio raciocínio, o ideal é partir para a citação direta, mesmo que o trecho seja longo. Acompanhem esse exemplo. Ai, que moleza no corpo! Uma vontade de me estender no chão, deixar que o capim cresça em volta, deixar que os insetos, os fungos se abriguem em mim. Estranha alegria em virar uma paisagem. Paráfrase.
Ai, que fraqueza nos membros, um desejo de deitar no piso, permitir que o mato aumente ao redor, permitir que os insetos, os fungos, se alojem em mim, desconhecida essa felicidade de se transformar numa paisagem. Acadêmicos, existem diferenças entre paráfrase e paródia. Enquanto que a paráfrase usa da intertextualidade para explicar uma ideia central do conteúdo original, a paródia tem a intenção de recriar o texto original a partir de um ponto de vista crítico, irônico, cômico ou satírico. Sendo assim, a paródia age como uma ferramenta contestatória e provocadora, que utiliza de aspectos de conteúdo original, porém distorcendo ou confrontando a ideia central ali apresentada. Bem, alunos, espero que tenham aproveitado essa aula, de grande importância para a vida acadêmica de vocês. Até a próxima!